Existe um país onde o Alexandre o Grande marchou com seu exército, onde o maior império da história perdeu milhares de soldados, onde até a União Soviética travou uma guerra e ficou empenhada por quase 10 anos, e onde os Estados Unidos permaneceram por 2 décadas antes de ir embora. Esse país, ele não possui a maior economia, não possui o maior exército, não possui armas nucleares, mas mesmo assim, há mais de 100 anos, ele desafia alguma das maiores potências da Terra. Mas será que isso realmente aconteceu? Ou a história é mais complexa do que parece? Para entender essa história, primeiro a gente precisa responder uma pergunta muito simples: onde fica o Afeganistão? À primeira vista, parece só mais um país da Ásia, mas a posição dele sempre foi uma das mais importantes do planeta. Durante milhares de anos, praticamente todas as rotas entre o Oriente Médio, a Índia, a China e a Ásia Central passavam por ali. Quem controlasse essas passagens controlava comércio, influência, riqueza e poder. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Quase 80% do território afegão é formado por montanhas. Entre elas, existem vales estreitos, desfiladeiros e poucas estradas. Imagine tentar abastecer milhares de soldados atravessando esse terreno enquanto alguém observa cada movimento além das montanhas. E é aqui que começa o verdadeiro problema. No século XIX, o Império Britânico decidiu invadir o Afeganistão para proteger seus interesses na Índia, durante o chamado Grande Jogo contra o Império Russo. No início, tudo parecia simples. Cabul foi ocupada rapidamente. Um novo governante foi instalado, mas os britânicos controlavam apenas as cidades onde seus soldados estavam presentes. O restante do país permanecia na mão das populações locais. Em 1842, durante a retirada de Cabul, uma coluna de aproximadamente 16 mil pessoas atravessou os vales cercados por montanhas. Dias depois, quase ninguém havia sobrevivido. Décadas depois, foi a vez da União Soviética. Em 1979, um dos exércitos mais poderosos do mundo entrou no Afeganistão com tanques, helicópteros e milhares de soldados. As cidades foram ocupadas rapidamente, mas a resistência desapareceu das cidades e subiu para as montanhas. Começava uma guerra sem linhas de frente. Pequenos grupos atacavam e desapareciam antes que qualquer resposta pudesse ser organizada. Com apoio internacional, a resistência prolongou o conflito por quase 10 anos. Em 1889, a União Soviética retirou suas tropas. Mais uma potência deixava o Afeganistão sem alcançar seus objetivos. Em 11 de setembro de 2001, o mundo mudou. Após os ataques terroristas, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Em poucos meses, o governo do Talibã caiu. Parecia uma vitória definitiva, mas vencer a invasão era muito diferente de vencer a guerra. Durante 20 anos, estradas foram construídas, escolas foram abertas e bilhões de dólares foram investidos. Ainda assim, em muitas regiões, o governo central nunca conseguiu exercer a autoridade de forma efetiva. O Talibã esperou, sobreviveu e, ao fim, retornou. Em 2021, os Estados Unidos iniciaram sua retirada definitiva. As imagens do aeroporto de Cabul correram todo o mundo. Mais uma vez, surgiu a famosa expressão o cemitério de impérios. Mas essa frase não conta toda a história. O Afeganistão ele já foi conquistado diversas vezes ao longo dos séculos. O verdadeiro desafio nunca foi entrar no país, sempre foi permanecer nele. Sua geografia dificulta qualquer ocupação prolongada. Suas montanhas favorecem quem conhece o terreno. Sua organização social sempre tornou extremamente difícil que um governo estrangeiro conquistasse a legitimidade. Foi esse o erro cometido por diferentes potências. Todos acreditavam que vencer batalhas seria o suficiente. Descobriram tarde demais que controlar um território é muito mais fácil que conquistar a confiança de um povo. Quando pensamos em poder, normalmente imaginamos exércitos gigantes, armas modernas ou economias bilionárias. Mas a história do Afeganistão mostra que existe uma força muito mais difícil de vencer. Um povo que conhece sua terra, uma cultura que resiste ao tempo e uma geografia capaz de transformar até o exército mais poderoso do mundo em um estrangeiro perdido entre montanhas. Talvez seja por isso que tantos impérios tenham acreditado que controlariam o Afeganistão, e todos eles descobriram que vencer uma guerra é muito diferente de conquistar um país. Porque, no final das contas, mapas não são apenas desenhos sobre o papel. Cada linha representa decisões, cada fronteira guarda conflitos
e cada país carrega uma história que explica o mundo que vivemos hoje. É exatamente isso que vamos descobrir aqui. Bem-vindo ao Além dos Meridianos. E agora eu quero saber, qual país ou fronteira você gostaria de ver no próximo episódio? Talvez ela seja a próxima história que vamos contar. Muito obrigado pela visualização, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de deixar um like se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima aventura.